Salve, salve geral, aqui quem fala é Eric SK, estamos começando mais um Solta o Verbo para conversar sobre assuntos da vida, assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. E eu tava pensando sobre alguns assuntos e resolvi fazer um conteúdo para você sobre masculinidade. Nesse tempo que a gente vive uma diferença de gêneros e cada vez surgem gêneros novos, eu queria trabalhar um pouco em cima sobre essas pessoas que têm o cromossomo XY, né, denominados homens, masculino. Queria trabalhar com você o tema da masculinidade. E quando eu falo masculinidade, o que vem na tua cabeça? Será que é a referência do teu pai, é a referência de algum influencer, ou é a referência de algum homem que você já viu, de um cantor, de um influencer, enfim. Eu não sei. O fato é que a gente vive uma sociedade em qual a maioria das pessoas é fruto de um casamento que teve divórcio. Eu não sei se com você é assim, mas talvez 60%, 70% da população hoje vive um casamento em que os pais são separados e que provavelmente você mora com a tua mãe e não tem tanto contato com o teu pai. Pensando nisso, olhando para a minha vida, pelo menos, eu não tive uma referência de masculinidade. Eu não tive um cara que me pegou, me abraçou e falou: filho, hoje nós vamos dar um rolê de homem, hoje nós vamos fazer tais coisas. Filho, é assim que se trata uma mulher. Filho, enfim, não teve uma pessoa que já viveu a vida que era do mesmo sexo que eu do meu lado. Então a gente vive uma carência dessa figura paterna hoje. E isso gera algumas consequências em nós, como a gente já falou em outros podcasts, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Só quero expor essa curiosidade, né? Então, quando a gente fala sobre masculinidade, para muitos de nós, deve vir algum estereótipo, né? E eu não sei para você, mas para mim, quando eu pensava muito, sem conhecer esse assunto, sem estudar sobre esse assunto, o que me vinha na cabeça era um cara bombado, assim, um cara que fit, assim, vai pra academia e tal, usa uma regatinha, tem umas tatuagens, ou é um cara pegadorzão, né, que, tipo, pega várias minas. Ou talvez é um cara que tem um trabalho legal, que ganha bem, que ele dá conta do recado, que ele paga a conta, que ele faz... Enfim, quando a gente fala sobre esse tema, pode vir um estereótipo na tua cabeça, né? O que é ser homem de verdade? Eu lembro que na minha adolescência, o homem, o top, assim, né? Da galera ali, era o que pegava mais mulher. Então, como essa era a referência que eu tinha, eu falava, poxa, eu preciso me tornar isso aí, então. E aí eu comecei a viver isso aí, nossa, tem aquela mina lá, é a mais bonita do colégio. Então o cara fazia todo o esforço necessário para atrair a atenção daquela mina, para nada mais, nada menos fazer do que satisfazer um desejo teu, egoísta, de usar uma pessoa. Enfim, talvez para você a masculinidade ainda esteja se formando, você ainda não sabe como é ser um homem de verdade, mas a gente pode conversar sobre isso um pouquinho. A maioria dos homens que eu conheci, pelo menos, existia uma carência também do que é ser homem. Parecia que se você tinha uma tendência a ser um pouco mais sensível, você era viado, você era gay. Parecia que se você chorava, você já não era homem. Até parece que homem não pode chorar, né? Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu chorei. E muitas vezes o choro ele é bom porque... Tem até um provérbio do rei Salomão que ele fala assim, é melhor você ir para um enterro do que ir para uma festa. Porque geralmente quando você está chorando, você está refletindo, você está pensando em alguma coisa da tua vida. Então não é porque você tem uma sensibilidade maior que você não é homem. Não, cara. Eu por ser artista, eu acredito que os artistas eles têm um pouco de sensibilidade, eles têm uma abertura maior à sensibilidade e não tem problema você ser um pouco mais sensível, né? O fato é que os homens têm 7 vezes mais testosterona do que as mulheres. Então, alguma coisa diferente a gente tem. E como lidar com o ser homem? Como ser um homem de verdade? Eu penso que quando a gente, pelo menos quando eu vejo homens e eu vou conversar com homens, pergunto se tá tudo bem, a resposta é sempre sim. Sempre tá tudo bem. Parece que o homem ele precisa sempre ser forte. Ele nunca pode demonstrar fraqueza, né? Talvez esse estereótipo também foi criado em cima do homem. O homem não chora, o homem é uma pedra. O homem dá jeito em tudo. E, cara, isso aí não é verdade, mano. Porque quantas vezes eu pude chegar pra um amigo meu e falar assim, mano, hoje eu não tô bem, velho. Mano, hoje eu queria tá bem, mas acordei mal, cara. Acordei pensando nisso. Tem esse problema aqui pra resolver. E como foi bom eu poder abrir meu coração, sabe?
Mesmo sendo homem, parece que mulher é muito mais fácil, né? Você vê uma roda de mulheres, elas estão lá falando sobre a vida, relacionamentos. A roda de homens, não. Ninguém fala sobre sentimentos, ninguém fala sobre dificuldades e fraquezas da vida, não. O homem precisa ser aquele cara forte. Mas isso também foi um estereótipo criado, né? É tão bom quando a gente pode abrir o coração, quando a gente pode se comunicar, se conectar com alguém. Talvez a gente viva uma superficialidade dentro do que é masculinidade, porque a gente não tem coragem de ser quem a gente é, de demonstrar quem a gente é. E o homem, com certeza, ele pode ser uma pessoa sensível, ele pode não saber pegar numa furadeira e tá tudo bem, talvez ele tenha outras habilidades. Então, primeiro a gente precisa quebrar um estereótipo. E preciso dizer pra você, masculinidade não necessariamente tem um estereótipo, mas ela tem um fundamento. Tem coisas que você precisa saber que você não pode abrir mão como homem. Tem características que, se você não domina ela, você pode usar ela no lugar errado, ou da forma errada, né? Então, tem um terapeuta, um psicoterapeuta chamado Sócrates Nolasco, e ele fala que ele criou um livro chamado De Tarzan a Homer Simpsons. E ele fala que a gente passou do homem selvagem e competitivo para um homem que prefere pantufas e games. Isso é muito curioso, porque se a gente for ver, sei lá, os nossos avós eram um cara super rígido, competitivo e tal. E se você for ver o homem de hoje, parece que cada vez ele se torna mais passivo, cada vez ele se torna mais bananão, assim, né? Se você for ver, por exemplo, Fred Flintstone. Cara, é a caricatura de um homem banana. É um cara manipulador. O Fred era um cara bobão. Você pega Homer Simpsons também, cara. O pai da família Simpson. Cara, o cara é um baita de um bananão, pra ser sincero. A gente tá dando risada de um homem, de uma masculinidade que não tem nada a ver com ser homem de fato. Não é um cara que assume as responsabilidades da família, que bate no peito quando precisa bater, que resolve problema quando tem que resolver. Não. Muitas vezes ele deixa pros outros resolver o problema, muitas vezes ele corre do problema, ele cria uma artimanha pra se dar bem, né? E infelizmente, cara, os homens deixaram de assumir uma postura masculina de fato, até porque eles não sabem mais o que é ser homem, né? Infelizmente, esse estereótipo que foi criado sobre o homem ser impenetrável, sobre o homem ser forte, vigoroso, bombado, pegador, sempre estar bem, sempre estar no topo, sempre ter uma carreira financeira estável, isso criou na nossa sociedade alguns traumas, né? Transformou homens que poderiam abrir seu coração em homens alcoólatras, porque de repente você não tem um emprego que você sempre quis ter, de repente você não tem o salário que você sempre quis ter, de repente você não deu conta de um negócio que a sociedade falou que você tinha que ter, e aí você tá numa roda de amigos e tá todo mundo bebendo cerveja, já que todo mundo bebe, você acaba bebendo também. Infelizmente, muitos desses homens se tornaram alcoólatras. Se você passar na frente do bar, você vai ver que só tem homem lá. A gente acaba buscando um ponto de saída. Poxa, já que eu não consigo resolver, pelo menos uma alegria eu vou ter. Uma válvula de escape eu vou procurar. Esse estereótipo errado sobre a masculinidade criou homens alcoólatras. Criou homens que são viciados em pornografia, por exemplo. Criou homens que eles são compulsivos por trabalho. Ficam muito tempo lá no trabalho e deixam de lado outras coisas que eram para ser prioridade. A esposa, os filhos, a família, o tempo de relacionamento, um tempo de qualidade. Criou homens que, se a gente for ver hoje, os homens de 30 anos parecem mais adolescentes, né? Agora trazendo para os nossos dias. São homens que se escondem atrás do videogame, que não tem mais a responsabilidade que um homem deve ter, que não assume mais a postura que um homem deve assumir. O feminismo teve a sua importância na história, na construção, né, dos direitos da mulher. Mas chegou num ponto que o feminismo ele foi tão rígido que o homem falou assim, cara, já que elas merecem tudo isso, então deixa elas fazer tudo. E o homem deixou de assumir a sua postura nesse lugar também. Eu entendo sobre a Revolução Industrial, né? Quando aconteceu a Revolução Industrial, os homens foram trabalhar nas indústrias e tal. E toda essa revolução ela foi criada para que os homens, para que as famílias tivessem mais tempo. É por isso que veio as indústrias, por isso que veio a modernização. Porque agora eu tenho uma máquina que me ajuda a fazer parte do meu trabalho e eu consigo ter mais tempo com a minha família.
Só que o que aconteceu no final? O homem foi trabalhar e ele percebeu que o trabalho dava dinheiro, ele percebeu que ele poderia trabalhar mais, ele poderia faturar mais, ele poderia ganhar mais. E aquilo que foi criado como algo bom para a família, na realidade fez o que aconteceu? O homem vai trabalhar, a mulher fica cuidando do filho, o filho cresce sem a imagem do pai. Então, tudo... E aí depois veio o feminismo dizendo que não, cara, a gente não precisa ficar cuidando só dos filhos e de certa forma até demonizou a maternidade em algum ponto, porque eu entendo essa luta, porque as mulheres elas precisavam ter um suporte e os homens acabaram sendo omissos nesse ponto, mas agora a gente precisa voltar para um equilíbrio. Precisa voltar a entender qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher. E eu quero desafiar você a entender, homem, qual que é o seu papel? Eu sei que o homem ele tem esse instinto mais agressivo, esse instinto de mostrar que ele é forte, né? Se você vê dois meninos brincando lá, eles vão estar brincando de lutinha, de guerrinha. As meninas, elas podem brincar, né? Elas podem brincar disso, talvez algumas brinquem mais, mas naturalmente a mulher vai brincar de decoração, né? Coisas que tem mais a ver com o estereótipo feminino. Mas isso mostra que dentro do homem existe esse instinto agressivo, esse instinto de luta, de batalha, de sobrevivência, né? O problema é que hoje os homens têm usado a sua agressividade no lugar errado. Em vez de usar essa agressividade para dizer assim, meu bem, meu amor, tá dando errado lá, pode deixar que eu vou dar um jeito. Pá, você não tá recebendo o salário que era para você receber, deixa que eu vou e dou um jeito nisso. Eu vou fazer um bico aqui, enfim, vou dar um jeito, sabe? Você não tá bem hoje? Vem aqui, conversa comigo. Sabe? Assume essa postura de agressividade no lugar certo, de um homem responsável que resolve problemas. Essa agressividade, infelizmente, ela se tornou uma agressividade tóxica, né? Que o homem não tem mais paciência para conversar com a mulher, ele acaba agredindo ela verbalmente, muitas vezes até fisicamente. Isso é horrível. Isso não é ser homem. Isso não é ser masculino. Você dizer pra tua mulher, você precisa obedecer o que eu falo, cara. Liderança não é assim que se conquista. Liderança, ela se conquista no exemplo, no amor, no carinho, em ouvir, em dar para as pessoas o que elas precisam, né? Aqui tudo que é necessário para ela ter uma vida boa. E aí você vai ter um bom relacionamento. Então a agressividade dos homens tem sido colocada num lugar errado. A gente precisa retornar a essa agressividade no lugar certo. Ter uma agressividade de homem mesmo, de dizer, cara, se preciso for, eu enfrento um leão para salvar você. Você merece a minha vida. Eu estou disposto a entregar a minha vida para fazer você feliz. Isso é um relacionamento saudável de um homem que quer ser agressivo no lugar certo. E ele não é rude, ele não é violento e ele não é ríspido. E é engraçado porque nós como homens, a gente tem uma certa dificuldade quando a gente não consegue resolver alguma coisa. Lembrando lá, Adão e Eva no jardim, né? A mulher comeu do fruto, né? Que não era para comer, mas o homem estava junto. O homem não se colocou na frente do perigo e dizer, não, amor, deixa, não vamos comer essa maçã aqui, vamos ficar junto nessa parada aqui, vamos resolver o que a gente tem para resolver. Não, ele deixou a mulher tomar uma decisão pela família ali, que comprometeu. E aí quando foi para ele assumir, né, Deus falou, cara, o que vocês fizeram? Em vez de ele falar, nossa, eu vacilei, eu devia ter protegido minha mulher, ele falou assim, não, foi essa mulher aí que você me deu, essa mulher que fez tudo errado, né? Ele não se colocou no lugar de responsabilidade, ele não se colocou no lugar certo. E aí ele se deparou com um fracasso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse lance de fracassar. Parece que a gente não consegue lidar com o fracasso. Quando o fracasso vem, a gente prefere ficar omisso, ficar no nosso canto, ou a gente prefere pular fora. Quando está num relacionamento lá, e de repente esse relacionamento ele começou dá alguns problemas, dá algumas coisas erradas que você não conseguiu se posicionar, ou você fica quieto, o silêncio de Adão, você resolveu ficar quietão na tua, ou você se deparou com o fracasso e você pulou fora. Então por isso que muitos relacionamentos acabam, porque a gente não sabe mais lidar com o fracasso. A gente não sabe mais dizer assim, poxa, errei com você, me perdoa.
não quero mais fazer isso. Poxa, realmente nessa situação eu agi errado. Não que eu seja um homem todo errado, mas nessa situação eu não soube lidar. Você me perdoa? Vamos continuar aqui o negócio? Beleza. Eu imagino se Adão tivesse falado assim, poxa Deus, realmente vacilei aqui, devia ter feito de outra forma, perdoa a gente aí, bora seguir o baile, sabe? Mas não, a gente prefere pular fora do barco do que assumir as consequências dos nossos erros. Então fica aí uma dica do que é ser homem de verdade. Assuma as consequências dos teus erros. Não coloque os teus erros nas costas de outras pessoas. Não busque se justificar o tempo todo. Seja homem de verdade. Se você errou, se você falhou, fala assim, cara, eu falhei, eu errei, me perdoa. Que atitude de homem. Que louvável que é essa atitude. Infelizmente a gente vive uma geração que a gente não pode mais falhar, a gente não pode mais errar, senão a gente é cancelado, né? Mas eu acho que grande característica de uma masculinidade saudável é um homem que sabe se arrepender. É um homem que tem a postura e o peito para assumir as consequências dos teus erros. E é assim, cara, a gente vai falhar o tempo todo. Agora, como a gente vai lidar com os nossos erros é que vai mostrar quem a gente é. A gente não vive só uma crise de masculinidade, mas a gente vive uma crise de identidade. Como a gente não tem uma referência masculina, a gente não sabe o que é ser homem. Eu aprendi a ser homem com a imagem de Jesus, cara. Jesus é o cara, mano. Porque Jesus, ele simplesmente tratou as crianças com doçura. Quando todo mundo falava, tira essas crianças daí, Jesus falava, não, deixa vir, cara. Deixa eu dar um abraço aqui, deixa eu fazer um cafuné. Jesus foi homem de verdade. Ele é o exemplo do ser humano, ele é o exemplo masculino que a gente pode ter. Se a gente for ver a relação de Jesus com os amigos dele, cara, muitas vezes os amigos dele falharam feio no proceder dele ali. Pedro negou ele várias vezes. Cara, eu imagino quantas mancadas que os discípulos deram, cara. Teve vários momentos, Judas traiu. Enfim, cara, os 12, cara, que andavam com ele era só trapo, cara. E mesmo assim ele perdoou, cara. Ele continuou com essas amizades, sabe? Ele perseverou nas amizades, nos relacionamentos. Não foi o erro do outro que fez ele pular fora, ou que fez ele ficar omisso, ou que fez ele fofocar para um outro amigo quanto aquele lá errou. Não. Ele investiu nos relacionamentos, ele continuou, sabe? Quando a gente vê a relação dele com os inimigos, cara, claro que teve momentos que ele falou, cara, vocês são um bando de hipócrita, né? Às vezes a gente tem que se impor e falar, cara, isso é injusto o que você está fazendo. Mas na maioria das vezes ele falou assim, cara, eles estão errados, mas vamos orar por eles. Vamos pedir para Deus mudar o coração desses caras, sabe? Jesus tinha algo dentro do coração dele que é fantástico. E é esse homem que quando eu conheci a verdadeira masculinidade, a masculinidade, digamos, perfeita, que é o próprio Deus encarnado num ser humano, cara. Então, se você quer ter uma referência de masculino, cara, olha para Jesus. Porque ainda que a gente tenha modelos de homens, ainda que você tenha homens legais ao teu redor, e todos esses modelos são falhos. Uma hora eles vão falhar. Mas quando eu olho para Jesus, cara, eu fico impressionado com o tipo de homem que ele foi. Ele foi o homem perfeito. Então, se você quer ter uma referência, cara, conheça Jesus. Se você tem alguma trava quanto a esse ambiente de conhecer Jesus, de ler a Bíblia, comece a se perguntar, por que eu tenho isso? Será que isso aqui não foi alguém que colocou na minha cabeça? Eu acreditei em algo que me falaram, um preconceito que a mídia botou? Porque, cara, eu olho para Jesus, cara, e eu não vejo nenhum defeito, cara. Eu vejo muitas qualidades, eu vejo muita sabedoria, eu vejo muita docilidade. Eu vejo a imagem de um homem de fato, sabe? E foi ali que eu encontrei o verdadeiro homem. E é com esse homem que eu quero ser parecido. E quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus fala algumas coisas para Adão, lá em Gênesis, uma das coisas que ele fala é, cara, você está aqui nesse lugar para cuidar e preservar. E essa é uma grande característica, não só masculina, mas também feminina. A gente está aqui como homens para cuidar das coisas, para preservar das coisas. Não só para se apossar das coisas, para dizer que a gente é dono, para se empoderar. A gente está aqui como algo que Deus colocou na terra para cuidar, para abençoar, para trazer vida, para trazer cor, para ouvir as pessoas, para desabafar, para colocar para fora o que pesa no nosso coração. A gente está aqui para ser auxílio para as pessoas. Isso é ser homem, de fato, né? Quando, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo lá de Jesus, fala numa carta que ele mandou para a igreja em Éfeso, ele fala assim, cara, você precisa amar a tua mulher como Cristo amou a igreja. Como que é esse amor? Cara, é um amor que se entrega. É um amor que morre, que se sacrifica.
Sabe? Será que hoje no teu relacionamento você está disposto a se entregar ao ponto de morrer pela tua esposa? Cara, isso é ser homem de verdade. Isso é ser homem de verdade. Quando ele fala na segunda parte, ele fala santificá-la, né? Você está aqui para santificar a tua mulher. O que ele está querendo dizer? Cara, você está aqui para trazer maturidade. Você está aqui para fazer com que a vida da tua mulher flua, para que seja mais leve, para que as coisas aconteçam da forma mais tranquila que for. Para apresentar a tua esposa a Deus de uma maneira santa. Isso que é ser santo, é ser maduro, é ser pleno. Purificá-la com a sabedoria das palavras que vêm de Deus, sabe? Mas eu te pergunto, de onde tem vindo a tua sabedoria? Quem são os homens que te falam o que é certo, o que é sábio, o que é honesto, o que é justo? Na maioria das vezes a gente não tem essas figuras ao nosso redor. Que tipo de homem a gente tem se tornado? Que tipo de homem você quer ser? Essas são as perguntas que eu te faço. Pense que tipos de conteúdos você tem consumido hoje na internet. Esses conteúdos têm trazido para você uma característica de homem saudável para ti? Ou será que você está virando apenas mais um entre tantos homens que não sabe mais o que é ser masculino? De coração, eu espero que tudo que a gente conversou aqui possa mudar algo no teu interior, possa ter mexido com você, que você possa estar se perguntando, poxa, será que eu tenho sido um homem de fato? Eu espero que a gente ainda possa gravar mais conteúdos para te ajudar. Se esse conteúdo foi legal para você, não esquece de deixar um comentário aqui, de mandar para alguém, de seguir a gente nas redes sociais, podcast Solta o Verbo. E espero que esse conteúdo tenha sido rico para você, como ele foi para mim. E é um desafio para nós a cada dia aprender mais sobre o que é ser masculino e que a gente possa ser um homem de verdade em todos os ambientes que a gente pisar. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima.